É difícil eu começar a falar sobre Paixão segundo GH sem comentar o quão difícil ele é de abordar, o quão hermético ele parece ser conforme a gente inicia a leitura. Mas aqui Clarice Lispector criou uma experiência impactante e extremamente recompensadora. E eu vou começar dizendo que eu não concordo com as primeiras palavras que a escritora colocou nesse livro, em que ela gostaria que o leitor desse livro fosse alguém que já tenha a alma formada. Eu acho que na realidade qualquer pessoa deveria ler esse livro, independente da experiência que já teve com literatura. Porque não só é subjetivo, mas é subjetivo aquele nível em que você lendo consegue retirar alguma coisa do texto. E não só isso, a estética da escrita da Clarice Lispector aqui, através desses pensamentos tão cíclicos e tão paradoxais, e é infinitamente citável, porque é numerosa quantidade de frases aqui que são belíssimas de serem lidas em voz alta. E Clarice Lispector não só é uma escritora de frases bonitas, mas também de ideias complexas. A Paixão segundo GH realmente não seria a primeira indicação que eu faria, mas seria uma indicação eventual. Eventualmente eu sempre vou recomendar. É um livro em que basicamente a gente não tem nenhuma ação, tudo ocorre dentro da protagonista, que é a GH. Mesmo os movimentos que ela faz praticamente são encerrados quase que no início do livro, e o resto dele vai ser consequência das coisas que estão passando pela cabeça de GH. E é aí que mora a parte brilhante dessa obra aqui. E em A Paixão segundo GH a gente vai acompanhar essa personagem título, a GH, em que nunca nos é dito o nome inteiro dela por completo. E ela é essa mulher de classe média alta, talvez até classe alta, que tem estabilidade financeira, já parece ter o alto dos seus 30 anos, talvez início dos 40. Parece levar uma vida que agrada bastante ela, com um círculo de amizades que preza muito ela, mas ainda assim é uma vida relativamente vazia e que aparenta ser meio oca de significado. Já é uma escultora, então portanto ela é uma artista, tem uma certa sofisticação e um ego moderadamente inflado. Ela tem suas manias, suas idiosincrasias que nos são relatadas aqui no texto. E o livro, na realidade, a parte que nos mostra logo de cara que ele não vai ser uma experiência linear, é que ele se inicia já no meio de uma ação, ele já se inicia no meio de uma frase, e essa frase já é a GH contemplando várias das ideias que ela teve no passado, que vão ser, na verdade, o futuro desse livro. Ela começa relatando, então, lembrando os acontecimentos do dia anterior, que foi esse pontapé inicial para todas essas divagações que ela está tendo. E como que começa esse processo, que é a parte mais realmente física e palpável da história. É nesse início de dia que GH que ela acorda, vai tomar café na mesa lá da cozinha. E ela se lembra que a empregada dela pediu demissão no dia anterior e, portanto, ela vai ter que arrumar a casa dela. Ela para, fuma um cigarro, joga a bituca pela janela e vai em direção ao quarto da ex-empregada. E quando ela abre a porta, ela vê desenhado em carvão, como se fosse um mural, né, desenho bem grande na parede desse quartinho da casa dela, um desenho bem pervertido que acaba sendo o início do colapso nervoso da GH, que é intensificado ainda mais quando ela mata uma barata que está naquele cômodo, e a partir disso GH entra em uma espiral de decadência psicológica que conduz ela a um estado meio no limiar entre o transe e uma projeção astral. Essa experiência que faz ela navegar pela história pessoal dela e parece até que pela história de todo mundo, revivendo o passado em que ela não viveu e o presente dela. E durante essa análise, uma relação que ela começa a fazer consigo mesma, ela começa a tendencionar a um estado quase místico e divino. Na verdade, começa a contemplar o que seria ela como pessoa, qual que é o significado da GH como eu. O quão diferente é a GH que é observada pelas pessoas, a GH que ela é atualmente, a GH que ela poderia ter sido e finalmente a GH que ela tem que ser. E ela, durante o texto, antes dessas realizações, não parece ser uma pessoa muito espiritual. É durante essa contemplação que ela começa realmente a abraçar a ideia de talvez uma existência maior, uma motivação maior por trás daquilo que nós somos e o que nos coloca no mundo. E o ápice do livro é quando ela começa a perceber que aquilo que ela precisa fazer para se tornar essa GH elevada,
A GH que realmente ela deveria ser é um ato digno dos santos, um ato digno dos mártires, e não é um ato que tem que ser heróico, mas sim pelo contrário, um ato que seja baixo, que seja vil, um ato de completo desapego de você consigo mesmo, uma ação que te coloque no seu estado mais baixo possível para que você tenha a oportunidade de se levantar como uma versão melhorada de si mesmo. E o ato que ela precisa fazer para chegar nesse êxtase, nesse estado de absoluta apoteose, é consumir o corpo da barata que ela matou. Obviamente é um resumo muito simples e não é suficiente para capturar a escrita labiríntica da Lispector aqui nesse texto, que é um texto extremamente cíclico. Todo final de capítulo é, na verdade, o início do próximo capítulo. Mesmo o final do livro tem como continuidade o início do próprio livro. E é uma escrita desafiadora, que exige atenção, porque os significados daquilo que GH está tentando decifrar vão se ramificando a cada parágrafo. E o que mais fascina é realmente essa voz confessional da GH, que se dirige a gente como se nós fôssemos uns conhecidos dela, com uma sinceridade desarmante. E esse texto ele é conduzido por meio de grandes comparações, contradições. Ela hesita, reflete sobre a sua hesitação e gera ciclos de novas ideias sem um rumo claro. Para mim, a graça dessa obra realmente está em se perguntar se a GH está sendo transformada pela experiência ou se nós estamos testemunhando como é a cabeça de uma pessoa em colapso nervoso. Pelo menos para mim eu tive essa dúvida durante o texto, mas existe um certo ponto da escrita em que essa dúvida me é sanada. Eu não sei se vai ser a mesma coisa para vocês, mas é aí que mora a beleza desse livro. Um livro que desafia as formas convencionais de narração. E Robert Musil, o escritor austríaco, no seu incrível Homem Sem Qualidades, tem uma hora em que ele indaga sobre o que é mais difícil de você conseguir retratar na forma de texto. Qual seria um dos maiores desafios da literatura, que é tão boa em retratar várias experiências diferentes, muitas vezes numa linguagem universal, que é a formação da ideia. Como que você escreve em texto esse processo da gênese de uma nova ideia nascendo. Na minha experiência, o livro que fez isso melhor foi Uma Paixão Segundo GH, porque aqui a gente realmente parece conferir todos os passos de uma reflexão que fazem com que GH chegue ao seu nirvana espiritual. Tem um pouco dessa reconstrução mística que eu vi no texto de Hesse, principalmente no Lobo da Steppe, essa questão do autoconhecimento que só é alcançado quando a gente vai do plano material para o plano místico, através de uma profunda introspecção. E definitivamente não é uma obra para leitores passivos, porque é um livro metafísico, é teológico e profundamente existencial. Ele não foi feito apenas para ser entendido, mas para ser experimentado. É uma viagem psicodélica pelos nervos em colapso da mente de GH, uma meditação febril que parece existir em um espaço onde o tempo está suspenso. A nota que eu dou para esse livro são algumas bolinhas feitas com o miolo de um pão.